Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz, amados. Como disse o salmista, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Louvado seja Deus, que nos sustenta e nos ajuda com a sua infinita misericórdia. E eu estou aqui para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta, como anunciei para vocês em primeira mão, com este homem de Deus, amém, ao qual eu admiro, respeito bastante. E também tenho como meu pastor Clóvis Bernardo de Lima. Aleluia, grave bem esse nome, que você da toda a Paraíba, todo mundo, com certeza já ouviu falar e ainda vai ouvir muito mais. Um homem que tem um testemunho tremendo de vida, um homem que Deus usa poderosamente e que desde já eu quero agradecer ao Senhor por ter aberto as portas da casa dele para me receber aqui também. Amém. Glória a Deus. Um homem chique, abençoado, glória a Deus. Que só aqui estamos para... Eu quero fazer uma entrevista para que vocês possam conhecer mais ainda profundamente a vida do pastor Clóvis Bernardo de Lima, também a sua digníssima esposa, daqui a pouco vai estar descendo também. E depois o mesmo vai estar deixando uma palavra de Deus para a vida de vocês. Vocês que ainda não conhecem o pastor Clóvis, tá aí o Facebook dele marcado. Eu te convido para estar seguindo o pastor, pois o mesmo todos os dias também entra ao vivo. Aleluia. Hoje tem um ministério aqui no Alto Plano. Isso. E para a glória do nome do Senhor, eu queria que você participasse conosco aí, em nome de Jesus. Fique atenta, porque Deus vai falar ao teu coração. Eu creio que é uma tarde que Deus reservou para que a gente possa receber da parte do Senhor. E desde já eu quero dar uma boa tarde, a paz do Senhor ao pastor Clóvis Bernardo de Lima. Amém. Glória a Deus, é uma honra muito grande. Em primeira mão já quero dizer, para você que me acompanha e que me segue, há 3 anos atrás, como vocês sabem, eu estava com a filha minha na UTI e foi esse homem de Deus que Deus usou. Eu nem era ovelha dele, que fique bem claro isso, mas ele se preocupou comigo, com a minha casa, com a minha família. E foi esse homem que Deus usou para ir até uma UTI e ministrar a cura sobre a minha filha. Aleluia. Eu lembro-me como hoje que ele olhou para mim e disse: olha, tu não vai morrer, a tua menina não vai morrer. Quando tu estiver alta, liga para mim, para a glória do nome do Senhor. Então aquilo foi uma palavra de um homem de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. E para a glória do nome do Senhor, estou de posse do meu milagre, que é minha filha, linda Vitória, de Bora. Fazendo algumas perguntas ao pastor Clóvis. Eu tenho quantas pessoas aí, Beatriz, já? 3.000,4 pessoas. Glória a Deus. Eu queria começar o pastor Clóvis perguntando: pastor Clóvis, como foi a sua conversão? Minha conversão foi no dia 2 de março de 2001 a 2002, para a glória de Deus, e fui na Praça Pedro Américo, com a nossa querida irmã Gorete. Glória a Deus. Foi lá que Deus teve... Eu tive esse primeiro encontro com o Senhor. Conta um pouco, pastor, detalhadamente, como foi a sua conversão, o que o senhor fazia antes de conhecer Jesus? Ai, Jesus. Primeiro eu fui expulso de casa aos 14, 15 anos, quando meu padrasto descobriu que eu era homossexual. Ele me expulsou de casa e eu vim para João Pessoa. E quando cheguei em João Pessoa, me deparei com o mundo, com o sofrimento, com a tristeza, com a angústia e com a dor. Acredito piamente que Deus já tinha um plano comigo, que na mesma noite eu encontrei um senhor que hoje é o Dr. Machado, um advogado aqui dentro de João Pessoa. Hoje ele me abriu uma porta de emprego para trabalhar no Bar do Irã com 14 anos. E o que me chama a atenção, Renata, que mesmo sendo expulso de casa aos 14 anos, meu primeiro salário foi 16 URV. E no próximo sábado, após eu ter sido expulso de casa, o primeiro sábado que eu recebi o meu salário, eu mandei para minha casa. Sem rancor, sem ódio do meu padrasto, da minha família, que está aí nos seguindo. Minha família me segue muito. E eu não guardei esse rancor, não guardei essa ira, essa raiva. E aí eu automaticamente mandei e comecei a trabalhar. Eu já era um homossexual, mas eu era aquele homossexual, como se diz, pacato. Eu não tinha ainda assumido a minha homossexualidade, assim, verbalmente. Eu assumia no corpo, eu assumia no gesto, mas verbalmente eu não tinha assumido ainda. O senhor se transformou, chegou a transformar seu corpo? Transformei. Eu tomei muitos remédios, muitos comprimidos, cheguei a transformar o corpo, não demasiadamente, mas transformei sim. E comecei de dia, eu era uma coisa, à noite eu era outra totalmente diferente. Sempre fui um profissional.
E pelo profissional que eu fui, você vai provar hoje da minha culinária. Sempre fui um excelente profissional, me tornei um mestre de cozinha do Cassino da Lagoa, mas para chegar até aí foi um grande processo. E hoje eu quero abrir a oportunidade aqui para você e dizer para você que eu tinha tudo, Renata, para não ser crente. Eu tinha tudo para ser qualquer outra coisa, menos crente. Seria a última coisa da minha vida que eu imaginaria ser ou queria ser, era um crente. Pastor Clóvis, e a irmã Gorete foi a pessoa que Deus usou para salvar a sua vida. Foi. Mas fora ela, o senhor teve apoio de mais alguém? Fora ela, eu tive apoio, né? Eu tive um apoio no começo de um pessoal da Igreja Universal. E fora ela, depois que eu aceitei Jesus, para me dizer assim para você que eu tive apoio, eu tive duas pessoas que eu sou grato hoje. É o irmão Sivaldo Ovo, que a Paraíba conhece. Ele arriscou seu ministério por minha causa, a qual muitas pessoas do ministério dele, hoje, né, que ele é de um grande ministério, não vou citar por ética, pediu, se afasta até dessa criatura, porque você está sujando o seu nome. E ele ali levava uma caixa de som para dentro daquela favela, não abriu mão de mim de forma alguma, de natureza nenhuma. E ele disse, mesmo que eu seja excomungado, eu vou te ajudar. E ele ficou, ele e sua esposa Deusa, ficou do meu lado ali até Jesus operar, me transformar de um derrotado a uma águia. E hoje eu sou grato a ele muito, muito, muito mesmo. Louvado seja Deus. Pastor Clóvis, tem muitas mães que nos seguem, que têm problemas com os filhos, que passou pelo que o senhor passou. Exatamente. E essas mães, elas choram, elas ficam desesperadas. E muitos jovens até mesmo dentro da igreja, precisando de uma palavra e de uma ajuda. E o senhor sabe que muitas vezes a sociedade não dá o mesmo prazer a qual o senhor teve de abraçar e de lutar. O que o senhor diria para essas mães e para essas pessoas? Exatamente. Um bom tópico que você falou agora, eu acredito que você deva receber mais ligações, e eu também recebo muitas ligações, que os filhos hoje estão assumindo, chegando para os pais e dizendo, já quero avisar para todo mundo, não sou homofóbico de natureza nenhuma, não sou homofóbico, não tenho eu acho que homofobia para mim é uma doença, como qualquer outra que precisa ser tratada, e eu não sou homofóbico. Tenho amigos que são homossexuais hoje, respeito eles ao limite, respeito a todos eles, passo cumprimento a todos eles. É uma opção de vida de cada pessoa, mas assim, para as mães que eu quero falar e dar esse recado, para as mães que estão me acompanhando, eu acredito, não deixe de lutar pelos seus filhos. Aleluia. Não abra a mão. E de principal, a família crente, porque nós sabemos que a nossa Bíblia, eu não vou abrir mão, Renálida, para agradar o coração de seu ninguém, não vou, pode quererem até mudar a Bíblia, como já estão querendo mudar, mas eu não abro a mão da minha Bíblia sagrada, aonde fala que aquilo que Deus fez homem é homem, e aquilo que Deus fez mulher é mulher, e eu não vou mudar essa opção. A pessoa pode mudar a sua opção, seu caráter, sua personalidade, o seu jeito de ser, mas a Bíblia ela não muda, ela continua sendo a mesma. E eu nesta tarde quero dizer para todas as mães, respondendo a sua pergunta, e até me emociono a falar, não abra mão, porque sua família é um projeto de Deus, não dizendo que o homossexualismo vai destruir o projeto da sua vida. O homossexualismo não destrói o projeto de vida de ninguém, mas destrói aquilo que o pai sonhou e aquilo que a mãe sonhou. E eu digo por experiência própria a você, tem pais e tem mães que preferem ficar calados, mas por dentro eles são destruídos, porque nem uma mãe e nem um pai, eu acredito que apenas 0,2% hoje, dentro da nossa sociedade, abre a mão e diz que aceita, mas as demais estão sofrendo, estão se acabando, porque família é um projeto que quando nasce é para multiplicação, para procriação. Então quando um filho chega para a mãe e diz assim, mãe, eu sou homossexual, ele está dizendo para a mãe, eu não vou procriar, eu não vou realizar os seus sonhos de segurar o neto da minha vida e da minha história. E foi isso que aconteceu com a minha vida, mas eu opinei, eu decidi, hoje eu sou casado, pai de uma família linda que você conhece, e digo para todas as mães, respondendo a sua pergunta, não abra mão da sua família. Não estou falando que você abra mão daquilo que você deseja, mas não abra mão da sua família, não abra mão dos seus netos, não abra mão das suas netas, netos e bisnetos. Foi para isso que Deus me chamou. Falando em família, eu recebo muitas pessoas que acham bonita a forma que o senhor luta pela família, a ponto de orar, de intercedendo sempre.
Qual é o conselho que o pastor Clóvis Bernardo de Lima dá para essas mulheres que estão sendo traídas, que estão sendo perseguidas, afrontadas por um amante, destruída a família? O que é que o senhor deixa como um conselho, como homem de mão de Deus para essas mulheres que estão aí? Porque de 100%, pastor, 90% é famílias que estão sendo destruídas. O que o senhor diz para essas mulheres agora? Essas mulheres que estão aí nos acompanhando, em 2009 eu estava com minha esposa, acordei 3 horas da manhã em desespero e chamei minha esposa e disse chamei minha esposa e contei para ela. Deus me deu uma revelação que o diabo estava levantando mulheres com nome de demônios, encapadas de demônios, para destruir lares e destruir famílias. Eu sei que antes de 2009 estava já acontecendo isso, mas de 2009 para cá, por onde eu passo, eu avisei isso para todo mundo. Família, Renata, eu te digo hoje uma coisa, eu nunca tive uma festa de aniversário, e minha mãe sabe. A única festa de aniversário que um dia eu tive, vou contar por mim, foi em Forte Velho, onde eu convidei quase 300 homossexuais, e para afrontar minha própria família, e eu fiz uma festa na minha cidade que se comentam até hoje. Eu nunca tive uma festa de aniversário, eu não sei o que é um presente, eu nunca tive afago, nunca tive nada. Eu hoje prego, luto, dou minha vida por uma família, por experiência própria do Deus vivo, mas experiência minha eu não tenho. Então hoje eu convido a todas as mães. O que é família para pastor Clóvis? Família para mim é a procriação da própria mão divina de Deus. Mesmo Adão e Eva tendo pecado contra Deus, Deus olhou para ele e olhou para ela e disse: saia, pode sair de cabeça baixa, pode sair chorando de dentro do jardim, pode sair, mas saiam como uma família. Deus poderia ter matado Adão e ter matado Eva e ter se arrependido, porque ele se arrependeu 2 vezes e ter dito: eu não quero mais saber do mundo, eu não vou fazer mais. Deus não se arrepende com Adão e Eva, e olhou para Noé e disse: Noé, eu me arrependo. E depois Deus disse: eu não me arrependo mais. Família para mim é o seguinte, é aquela convivência. E não venha me dizer que família para mim é um pedaço de papel, que não é. Não venha me dizer. E outra coisa, muitas pessoas até me condenam, porque eu digo: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Agora, entre parênteses, uma coisa eu digo: é o que Deus uniu. E tem muitas pessoas que Deus não uniu. Tem pessoas que Deus não une. Tem pessoas que passam na frente de Deus, Deus diz assim: não é esse, não é esse, não é esse, e você vai, tema, porque eu vou logo te dizer uma coisa. Quando o pai e a mãe diz não vai dar certo, é Deus dizendo: eu não vou unir. Já estou logo lhe dizendo, não sou eu que vou unir, porque a Bíblia diz que nós temos que respeitar pai e mãe. Muitas mulheres hoje sofrendo, Renata, e se acabando hoje dentro dos seus casamentos, e dizendo: e pastor Clóvis, me ajude, mas quando Deus me revela, eu aviso logo: Deus não estava no seu casamento, por isso que você hoje está. E o que Deus não uniu, com certeza eu lhe digo a você que automaticamente aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Então eu quero dizer para você que sua família é um projeto de Deus. A sua família é aquilo que Deus lhe entregou. E digo de todo o meu coração, como o Renato está dizendo, dentro do estado da Paraíba não existe um pastor que tenha coragem de ir atrás, de ficar na porta dos trabalhos, de ficar nas esquinas esperando para conversar com o marido, para conversar com a esposa, para conversar com isso, com aquilo, e dizer assim: dê uma oportunidade à sua família. Eu não peço para dar oportunidade nem à esposa e nem ao esposo. Eu peço para dar uma oportunidade à família. Louvado seja Deus. E é bom frisar que temos uma área que nós nos identificamos, a qual o Senhor tem usado as nossas vidas também. Não só a mim, como o pastor Clóvis, também a própria minha irmã, missionária Manuela, recebeu essa dádiva do Senhor. Mulheres que não podiam gerar, e Deus tem usado o pastor. Quantas mulheres em torno o Senhor tem hoje, pastor, que Deus usou a sua vida para ter filhos, gerar? Ai, Deus amado. Aí é uma luta grande, né? Porque eu sou surpreendido com minha esposa no meio da rua. E as pessoas me param e dizem: pastor, dá um beijo nessa criança. Aí eu vou lá dar um beijo. E quando eu olho, a pessoa está chorando. Eu falo: o que foi? Eu cheguei na sua igreja, o senhor foi na minha igreja, e eu não podia gerar, não podia ter filho. Com Emanuele está grávida de novo, né? Para a glória de Deus.
E assim eu fico muito feliz. Hoje nós temos em torno de quase 500 mulheres que não podia ter filho. Nós temos tantas que eu esqueci o nome, porque nós sabemos, muitas pessoas olham até pra gente e pensam, Renata, que a gente quer a glória pra gente. Mas tem coisas que pessoas te contam que você diz, foi, e está despercebido. Porque quando a gente não lembra, não foi nós que tratamos, foi o próprio Deus que tratou. Então eu acho assim, e um dia eu estava chorando porque uma pessoa olhou para mim e disse assim, eu vou morrer e não vou ser mãe. E era uma pessoa da nossa igreja hoje, ela tem 44 anos, que é a Maria. Maria teve o primeiro filho, o segundo filho, e ali, para a glória de Deus, ela perdeu. E ela se desesperou e disse assim, eu não quero mais ter filho. E ela chegou na nossa igreja e disse, olha, se Deus me der um filho homem, eu colocarei o nome de João Batista, porque ela lembrou de Emanuele, que Emanuele colocou João. E ela aos 43 anos com Martinho, o Senhor deu o filho a ela. E nós consagramos agora para pouco tempo. E quando Maria estava chorando, eu estava passando fome dentro de uma favela com minha esposa. A gente não tinha nada na vida, nada. Minha esposa ficava na fila do pão e leite. Eu em casa chorando, Deus, até quando? Daqui a pouco você vai sentar na minha mesa, você vai provar do banquete. Mas por isso que eu estou te contando isso antes, você sabe minha vida, você me conhece. Por isso que quando alguém vai falar de mim para você, você me defende com unhas e dentes, porque você me conhece. Eu estou contando isso para você. E eu estava passando fome com minha esposa, e Deus usava essa Maria, e ela dizia assim, missionário Clóvis, eu disse, sim. Pastor, vem aqui na minha casa. Ela morava no altiplano, humilde como a gente. E ela dizia, Deus mandou eu fazer uma carne assada, galinha guisada. E eu comia lá na casa dela chorando, porque eu já dizia, Deus, eu não aguento mais a comer esse miojo. E ali eu olhei para ela e disse assim, eu vou profetizar um filho na tua vida. Eu vou profetizar um filho para ti. Ela disse, não quero mais não. Eu disse, não, você está cuidando do profeta e o profeta vai cuidar de você. Porque tem pessoas que cuidam da gente. Aleluia. E a gente cuida de vocês. É um mistério, mas é só para quem crê. Vocês cuidam da gente e a gente cuida de vocês. Glória. Pode ficar ciente disso. Um copo com água que você faz por nós, você não sabe o que Deus usa a gente para fazer na vida de vocês. E automaticamente ela ficou grávida e ali teve o filho. A gente ungiu, a gente abençoou. Ela me acompanha, a minha, você. Ela tem um amor. Pode chamar ela de Maria Bucho, que foi o nome que eu coloquei nela. Ela mora no Bessa, sua vizinha, te ama de paixão, de amor. É uma mulher linda que profetiza, que Deus a usa também grandemente, mas usa ela um pouco diferente da gente. Deus usa ela para subir nos altares e puxar a capa dos pastores. Eita, é forte. E quem ela olha, quer carne, ela manda descer do altar e manda fazer prova. E diz, agora faça a prova se tu não morre hoje ainda. E ela tira os pastores mentirosos, prostitutos. Quem se diz missionária prostituta? Aleluia. Missionária que estão no púlpito pregando e bebendo e se prostituindo. Ela vai dentro da igreja e chama no carretel, dá o primeiro conselho. No segundo ela diz assim, eu vou lá e da próxima vez eu vou te tirar de cima desse altar. Aleluia. Deus usa ela nessa área e é forte essa área. E ela quando me conheceu disse, Deus, esse nega aí, ele é até feio, que eu só tinha cor e osso. Mas é um homem de Deus. E te conhece, sabe que tu é uma lutadora, uma guerreira, e sempre está comigo. E chegou para mim e disse, olha, aqui no Bessa tem muita gente de Deus. E a Renalda é uma mulher de Deus, eu nunca fui lá, mas eu acompanho ela ao vivo. Então essa Maria foi uma das mulheres que recebeu. E essa tarde é a tarde de você receber algo da parte de Deus. Porque nós estamos falando do impossível. E aí saí dentro daquela favela, essas mulheres que até hoje que passam pelaquela porta, quero dizer para você que da última vez que esteve na igreja, Eucana conheceu a Ana e você profetizou um ano na vida de quase 40 mulheres. E no meio daquelas 40 mulheres, já tem mulheres que olharam para mim e disseram assim, tá atrasada, tá atrasada. Eu digo, cala a boca, não diz nada. E o diabo querendo saber o que tá atrasado, mas eu e você sabem. Amém, Jeová. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quantas pessoas eu tenho aí, Beatriz? 3,7 mil pessoas. Glória a Deus. Então agora eu quero que o pastor Clóvis Bernardo Lima seja boca de Deus para quase 4.000 pessoas. Exato. Que tiraram uma hora dessa tarde. Lembrando que tem muita gente que está trabalhando, não pode estar, mas depois vai ser abençoado também. E seja a boca de Deus para essa nação, pastor. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Essa tarde é uma tarde que Deus nos juntou, nos uniu para que possa falar com você. E eu não vou deixar de pregar essa tarde uma palavra que está aqui dentro, guardada, está amarrada entre 7 selos ao teu respeito.
Uma palavra que está em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 17. Eu só quero que você creia. Provérbios capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz que Deus disse assim: eu não escuto a voz do ímpio. E não adianta. Não adianta. Pode ter a religião que for. Se não seguir a Jesus, ele não te ouve. Está escrito aqui dentro. Mas para mim, para você, Apocalipse 15, 16, 17, está feito. Glória! Está feito. Aleluia. Está preparado, está executado, está pronto, está feito. A Bíblia diz que está feito. Louvado seja Deus. Vou começar por uma pessoa que abriu a boca e disse a ele: Deus, eu quero uma segunda oportunidade. Tu pode me dar? Ele abriu a boca no céu e fez o cabelo do homem crescer. E Deus faz em mínimos detalhes. Sansão, no livro de Juízes, abriu a boca e disse assim: Deus, me deu uma segunda oportunidade. E para alguém nesta tarde, Deus está dizendo: ouvi o teu clamor, ouvi a tua oração e te digo neste momento, está feito. Aleluia. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Foi Deus escrevendo nas linhas da terra, dizendo: Sansão está feito. Vai destruir eles. Deus usou Sansão para destruir os inimigos de Sansão. Deus usou ele ali dizendo: está feito, Sansão. Eu ouvi, Andéria, Soderréria, o que tu me pedisse, e eu vou ouvir. Eu ouvi, Sansão. E a Bíblia diz que ele dobrou o joelho, e disse: Deus, me dê uma segunda oportunidade para que eu possa mostrar para esses fariseus, esses mentirosos, esses filisteus, do que eles não podem zombar da cara de Deus. A minha Bíblia diz que eles não estavam zombando, não era de Sansão, estavam zombando do Deus de Israel. Quando alguém toca em você, alguém não está zombando só de você, mas sim da câmara, do Deus que você serve. E do Deus que você serve, ninguém pode zombar. Aleluia. Alguém pode até tocar em você, alguém pode até mexer com você, alguém pode até dizer alguma coisa com você, mas não reflete só em você. Nós somos espelho do céu, meu querido. Nós somos espelho do céu. E quando alguém mexe com você, está mexendo com o céu. E o céu responde nesta tarde. Aleluia. Quem foi que mexeu com o céu e ficou vivo para contar a história? Quem foi que mexeu com o céu e mexeram com Sansão, zombaram com Sansão, mas Sansão dobrou, Sansão baixou. Sansão nem podia orar, porque ele estava amarrado com os braços, só os pés estavam soltos. Aleluia. Tiraram o burro e colocaram Sansão no lugar do burro. Estão querendo te tirar da posição. Te colocaram em uma posição, até o próprio diabo te colocou numa posição de humilhação. Mas essa posição de humilhação, é para o nome do Senhor ser glorificado. O céu desceu na tua casa. O céu desceu na tua vida. Ficavam em cima olhando para Sansão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, porque está feito. A Bíblia diz que Sansão estava a 160 metros do templo dos filisteus. Ele subia e olhava: coitado, cadê teu Deus, Sansão? Cadê o Deus, Sansão, que te usava tremendamente? Deus manda te dizer: levanta, mulher, que eu quero te usar de novo. Levanta, homem, que eu quero te usar de novo. Levante. Sansão estava com os braços. A Bíblia diz que a gesticulação de Sansão era só com os pés. Tiraram o burro, colocaram ele amarrado nos braços, e ele ficou só com os pés. Deixa eu te dizer uma coisa: ele estava circulando. É como você desde o começo do ano está. Meu Deus, meu Senhor da glória. A Bíblia diz que Sansão ficava girando, girando e girando. Deus manda ele dizer: tu para de girar hoje. Tu vai parar de dar voltas e mais volta hoje. Tu fica girando e dizendo: Deus resolva. Deus está parando esse moinho hoje. Deus está parando situação nada de gente hoje. Tu ia fechar esse negócio, mas Deus manda dizer: deixa aberto, porque eu cesso hoje essa guerra e esta batalha. Ele ficava girando, e nada estava acontecendo. Mas Deus gosta de usar os meninos. Deus gosta de usar os meninos. E do nada, de repente, a minha Bíblia diz que aparece um menino.
Mas como é que Sansão, missionário Renata, consegue ver que o menino está perto dele se Sansão era sério? Meu Deus. Deus tem algo oculto para revelar na tua vida. Aleluia. Deus vai te mostrar o que está oculto e escondido. Ele manda lá monte Aníbia. O céu desceu. Quando toca no replaciado, ele desce. E ele desce nesta tarde para te dizer: eu vou te revelar, eu vou te mostrar o que está oculto. Eu vou te revelar o que está oculto. Deixa eu lhe usar. Deixa eu lhe usar para entregar. Vai entregar, ele está dizendo: vá. Eu já dei o comando. Ele está aqui. Vem, calabaraçória, minha mistéria. Ele está aqui. A camaraga suda. Deixa Deus falar. Tenho visto a opressão. Tenho visto as tuas noites. Quando tu diz: Deus me socorre. Alguém falou demais. Alguém tocou demais. E vai ter que ver que eu sou Deus na tua vida. É mistério. Toque não. Meu Deus. Toque não. Meu Deus, a presença Toque de Deus nos ungidos não. Toque não. Aleluia. Hoje foi um encontro entre Deus e a terra. Recebe a presença. Racha na terra. Diga que eu sou Meu Deus. Ele arranca a tristeza do coração de gente hoje. Aleluia. Ele arranca. A minha Bíblia diz, missionário Renato, que se aproxima um menino de Sansão. Mas como? Como é que pode Sansão olhar para o menino se Sansão não tinha os olhos dele? E Sansão chamou. Sabe como era o nome daquele menino? Providência. Meu Deus. Sabe como era o nome daquele menino? Eu de madrugada com o Senhor dizendo: Deus, da onde foi que esse menino apareceu na vida de Sansão? E Deus disse: meu filho, toda vez que tu pregar sobre esta palavra, eu te revelo algo e tu vai ter que dizer o nome de o nome desse menino chama-se Providência. O nome desse menino que chegou perto de Sansão era Providência. E este menino foi a providência de Sansão. Escute, quem disse a você que Sansão sabia qual era a direção? Porque ele tinha rodado demais. E a probabilidade humana do cérebro do ser humano é quando você dá 3 rodadas, você já perde o equilíbrio. Papai manda te dizer: eu vou começar a te equilibrar a partir desta replada. Eu vou começar a equilibrar a partir dessa tarde. Deus manda dizer para alguém: tu está desequilibrado, a tua família está desequilibrada, as tuas finanças estão desequilibradas, a tua história está desequilibrada. Mas hoje eu uso o menino, eu uso o menino para dizer a você: eu vou começar a equilibrar a tua história, eu vou começar a equilibrar a tua vida, eu vou começar a equilibrar você. Meu amado, minha amada, Sansão não poderia sair daquele lugar, porque ele estava acorrentado. E o menino que chegou também não tinha condição de tirar Sansão. E outra coisa que eu vou finalizar te dizendo: a Bíblia diz que quando Sansão termina, ele olha para o menino e diz assim: tem como tu me deixar lá dentro do templo dos filisteus? Mas como? Do portão de dentro para a porta de fora, 14 soldados. Do portão de fora para a entrada da saída, mais 14 soldados. A ponte levantava e fechava. E a ponte estava fechada. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Mas nesta tarde, tu vai entrar nesse negócio. Tu vai entrar no que é teu. Tu vai possuir o que é teu. E ninguém vai impedir o que Deus tem com você. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão bota a mão no ombro do menino e o menino sai de onde está Sansão até o templo dos filisteus. E ninguém observou e ninguém viu. O que é que eu quero te dizer? Papai vai passear com você no meio dos teus inimigos e eles não vão ver, eles não vão perceber. E tem um detalhe: tu vai passar por eles e vai derrubar aquilo que eles levantaram a teu respeito.
Tem alguém que está tentando levantar colunas ao teu respeito, para você não passar. Mas papai está dizendo, confia em mim. Pega no ombro do menino. Pega no ombro do menino a partir dessa tarde. Que o menino manda eu te dizer, eu vou te deixar nas colunas do tempo do filisteu. E tem um detalhe. Sabe como foi que terminou essa história? Quem tocou nele, morreu. Meu Deus. Agora é contigo. Cadê a missionária Socorro? A missionária Socorro, Nicole, vem pra cá, meu amor. Fica de lado do teu pai. Tem anjos passeando neste lugar. Aleluia. Olha o anjo que tá do lado aí, ó. Recebe presença. Recebe presença. Oh, aleluia. Vocês que estão nessa sala, recebe a presença. Recebe a presença. Olha a presença do anjo. Olha a presença do anjo. Recebe a Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe a presença aí. Recebe a presença do anjo aí. Missionária. Aleluia. Meu Deus. Se não sentir presença de Deus é porque está porque Ele está na casa. Ele está nessa transmissão. Quantas pessoas eu tenho? 5,5 mil pessoas. Quase 6 mil pessoas. Olha pra cá, meu amor. Olha pra cá. Filma bem essa família. Filma bem. Filma bem. Olha pra cá. Tinha tudo pra ser um projeto falido. A sociedade